Por que tu escolheu essa profissão? Eu escolhi porque eu gostava de desenhar. Aí, das opções que tinha, enfim, na época, acabou indo para publicidade e propaganda. Há quanto tempo você atua nessa profissão ou há quanto tempo você cursa essa faculdade? Teoricamente, há 25 anos que eu atuo, porque eu me formei em 2000. Mas nesse meio tempo eu acabei modificando, né? Saí um pouco da... Eu continuo fazendo identidade visual para algumas pessoas, mas não publicidade mesmo, assim. Isso eu só fiz logo que eu me formei ali, que eu trabalhei numa agência. Alguém te inspirou? Não, pior que não, cara. Não? Não tem ninguém na família que é publicitário. Na época foi uma colega minha até, porque eu tava decidindo, não sei se isso vai interessar ou não. Eu tava pensando o que eu ia fazer, porque a gente nunca sabe o que vai fazer. E daí a minha colega olhou pra mim e disse: tu gosta de desenhar? Eu disse: gosto. Então eu faço publicidade e propaganda. E foi assim. Desse jeito. Qual foi a sua trajetória profissional até os dias atuais? Então, eu me formei, aí eu acabei não fazendo estágio na época. Eu trabalhava numa escola de teatro, que não tinha muito a ver, mas enfim. Aí depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa agência de propaganda, em Caxias mesmo. Aí eu fiquei trabalhando, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, na agência. Me decepcionei bastante, porque eu já era formada. Aí eu estava fazendo uma pós-graduação em design gráfico e já tinha terminado e continuava ganhando um salário menos que um salário mínimo. E aí por isso que no fim eu acabei saindo da agência para montar o meu negócio. Só que daí não era uma agência de propaganda, eu resolvi montar um birô gráfico, porque eu achava que na época fazia falta, não tinha, enfim, naquela época uma gráfica pequena que fizesse impressões em papéis diferentes. Eu tinha que ir para as gráficas grandes, tu tinha que fazer grandes quantidades para fazer alguma coisa diferente. Naquela época a gente fazia bastante cartão de visita, convites, que agora já foi tudo pro gás. E aí eu montei o birô gráfico para atender as pessoas que queriam poucas quantidades, mas diferentes, de papéis, de coisas, enfim, diferentes. Não deu muito certo, porque a nossa máquina não funcionava, eu tinha uma sócia. E aí acabei ficando 1 ano e pouquinho assim, acabei tendo que devolver a máquina, senão ia perder dinheiro. E aí a gente foi mudando, daí surgiu a estação A para fazer produtos personalizados. E aí a gente começou atendendo escolinha, fazendo canecas, enfim, coisas para as escolinhas em dias específicos. E aí depois, mais um tempo, uns anos, surgiu o e-commerce. Daí agora eu tenho um site para fazer as vendas desses produtos personalizados. Aí comecei a criar algumas estampas. Porque daí não só personalizar com foto, porque a pessoa quer, mas eu comecei a criar algumas estampas diferentes para colocar. Só que o site agora ainda está fora do ar, porque eu tenho que alimentar ele, tenho que botar tudo dentro. E depois que o Valentim nasceu, tudo ficou meio parado, porque eu só trabalho meio período agora. Mas é basicamente isso, foi mudando assim. Começou como um birô, e depois mudou para produtos personalizados e o site de e-commerce, vendas online. Deixa eu ver a próxima. Mas fiquei pouco tempo trabalhando assim de carteira assinada numa agência. Fiquei 1 ano e meio só, porque e foi só numa que eu trabalhei, né? Então, a minha experiência não foi muito boa. Como você enxerga o mercado de trabalho dessa profissão? Eu acho que já mudou um monte, assim, né? Porque eu me formei, eu acho que ele era, mesmo sendo publicidade e propaganda, todo mundo dizia que era mais assim, fora da caixa e tal. Mas no fim a gente fazia tudo meio que tinha só alguns veículos, né? As pessoas só... era tipo jornal, rádio, TV, que era super caro, revista, que era onde anunciavam, né? E aí depois, até a época que eu trabalhava na agência, era só isso daí. Só que daí agora existe a mídia social e tudo mais, enfim, então tem... E agora tá mais nichado, né? Antes, tipo, a gente jogava assim pra atingir o máximo, né? Agora o pessoal já segmenta bem direitinho, onde que tá o meu cliente, então eu vou fazer só aqui específico, porque eu sei que ele vai estar preso ali. E até não gasta nada, né? Tipo, no Instagram às vezes tu faz orgânico, né? Ou no Google, que é o mais... Enfim, mas eu acho que tem... Eu acho que tem mais futuro, sei lá, agora, eu imagino, do que antigamente. Antigamente, na verdade, tinha muito, assim, das grandes agências,
né? Que eu me lembro de fazer aquelas propagandas assim na TV e tudo mais. E agora eu acho que tá nas pequenas que estão como se diz, se transformando, assim, que estão indo para outros campos também, que nem na parte digital, na parte de inteligência artificial, que pode ajudar um monte a procurar os seus, né, ajudar o cliente, enfim, a achar o seu nicho, ver onde que vai gastar dinheiro, se vai investir nisso ou não, e às vezes nem gasta, só consegue de outras formas. Acho que está bem melhor como farmácia agora do que naquela época. Fora que, vou te dizer uma coisa que é a título de curiosidade, quando eu me formei, antes de eu me formar, quando eu estudava, a gente tinha uma cadeira que era de introdução à internet. Sério? Sério, porque nem tinha ainda, estava recém começando as navegações. Então era tudo completamente diferente. Agora eu nem sei como é que tá. Naquela época eu me lembro que como eu fui, a publicidade e propaganda onde eu estudei era mais voltada para o marketing. E eu nunca gostei muito de marketing, eu preferia a parte de criação porque eu gostava de desenhar. Sim. Então eu tive que fazer cursos fora, depois que eu me formei, porque eu não tinha essa prática, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia, de repente tu vai saber melhor quando tu entrevistar o que tá se formando. Mas na minha época a gente não tinha essa prática. Eu fui aprender isso no curso que eu fiz de pós-graduação de designer gráfico, um pouco. E depois na vivência, né? Fazendo. E também computador, eu fiquei em casa só quase quando eu me formei. E nem era com os programas de desenho. Agora tu tem milhares, né? Tanto é que eu me lembro que eu fiz curso de curso de Corel, de Photoshop. Agora tu nem faz mais, tu olha ali como é que funciona aquilo e vai fazendo. Tu gostava mais do design, né? Sim, sempre foi mais a minha praia. Nessa profissão, você considera importante a formação continuada ou atualização de conhecimentos? Você possui outro curso curso além de graduação? Após em design gráfico. Sim. E o que eu acho? Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas que nem eu imagino que seja interessante fazer vários cursos. Eu acho que até, não sei se é interessante tu ter a formação, vou falar agora, eu acho interessante ter a formação para te dizer que tu é formado. Mas eu acho que tem gente que acaba se saindo muito melhor fazendo vários cursos mais específicos do que fazendo toda a universidade. Pelo menos na minha época foi assim. Sim. Eu conheço pessoas que fizeram, fiz curso aqui de vídeo, fiz curso de desenho, fiz curso de não sei o que, enfim, e acabou se saindo muito melhor porque tinha muito mais prática do que os que se formaram, que acabaram sendo mais voltados só para marketing e planejamento. Mas eu acho importante tu ter, né? Tem que ter um diploma, só que tu vai ter que estar sempre se atualizando, sempre fazendo alguma coisa, algum curso. Enfim. Toda profissão é mais ou menos assim. Ou estando com algum grupo, né? Que nem agora eu trabalho sozinha, então meio que fica assim, tu não tem com quem discutir, né? Tô fazendo certo, tô fazendo errado. Então eu acabei entrando no grupo da Microempa, porque eu sou MEI, né? Sou pequena empresa. Sou no grupo da Microempa, que é de economia criativa, que tem esse segmento, né? De publicidade e vários outros. E aí nas reuniões a gente acaba conversando sobre como é que tá esses negócios. Daí tem muita gente que é de mídia social, tem arquitetura, tem gente que é de publicidade, fotógrafa, tem várias profissões ali, a gente acaba trocando ideias, né? Mas mais em função de ser uma pequena empresa, né? Para tentar ver como é que... E ver cursos e coisas assim para ir se aprimorando o que tem em comum, né? Essas áreas. Quais suas percepções em relação às perspectivas financeiras? Aí é isso que eu acho, assim. Tu diz em publicidade e propaganda, né? Eu acho que tu tem que conseguir ter a experiência, né? Vai ter que trabalhar em alguns lugares, enfim, pra ir se aprimorando. Mas eu acho que é muito mais satisfatório e muito mais valorizado depois tu montar o teu negócio do que tu continuar trabalhando para alguém. Eu ainda penso assim, né? Enfim, não sei. Eu acho que... E ainda tu vai gerar mais... Se tu for bem, enfim, tu vai acabar gerando mais empregos e mais trabalhos e parará. Então eu acho muito melhor aprender, né? Enfim, ficar ali, aprender. Se der bem, enfim, se for uma agência grande, tudo mais, continua, né? Ou juntar sócios, fazer tipo coisas colaborativas, sabe? Isso eu vejo bastante lá com o pessoal do Microempa, eles se juntam muito, assim, porque tem um que é mídia social, tem um que é de vídeo e tem a agência. Então eles estão sempre trabalhando juntos, tendo 3 empresas separadas. Mas eu acho que é muito mais interessante tu montar o teu negócio do que ser empregado. É muito mais difícil, trabalha muito mais, mas eu acho que dá muito mais satisfação no final.
Na sua visão, como são as oportunidades de trabalho regionais? Eu acho que tem, assim, bastante. Até. Eu não sei como é que tá, é que isso eu não vou saber te dizer mesmo, eu não sei como é que tá o pessoal de aceitar. Na minha época, quando eu fui procurar emprego para fazer ali publicidade e propaganda em alguma agência, foi bem difícil conseguir, assim, porque eu acho que ficou um ano, assim, atrás de algum lugar, porque eles queriam estagiário, né, que eu já era formada, então eu não ia fazer estágio, não era contratada como estagiária, ou eles queriam alguém com experiência. Isso eu não sei se continua assim ainda, tá? Isso eu não vou saber te dizer certo. Mas na minha época era assim, ou tu tinha que ter experiência ou tu tinha que trabalhar como estagiário. Aí no fim eu acabei conseguindo naquela agência em função de uma tia conhecida, de que acabou conseguindo me colocar lá. Porque senão eu não tinha entrado em nenhuma agência, eu ia montar meu negócio próprio já saindo, né? Sem muita experiência. Então eu não sei se isso continua igual ou não, eu acho que tem muita gente nova que talvez pense um pouquinho diferente e já está abrindo assim, para as pessoas também mais novas, que nem esse, quem sai logo na universidade, não tenha feito, enfim, nenhum estágio, de repente consegue entrar, né? Não sei como é que está hoje. Eu imagino que talvez um pouco mais aberto. Eu sei que tem uma fotógrafa que trabalha ali no grupo e ela sempre pega, assim, todo mundo, assim, e ela ensina, né? Ela gosta de ensinar, é que ela era prof, então pra ela não interessa se tu tem experiência ou não. Mesmo que tu vá ali na área dela, ela já vai te ensinar e já vai... E eu conheço umas meninas que começaram com ela e depois montaram seus negócios, enfim. E acabam se ajudando, tá? Elas não ficam de concorrência, assim, né? Elas acabam se... Mas isso eu acho que é meio... Acho que é mais difícil, não sei, acho que é mais difícil de acontecer. Mas acho que de repente até tá meio parecido. Até me fala depois que tu falar parecido. Esse outro que tá se formando me diz se tá fácil de achar alguma coisa ou não. Sim. Mas na minha época foi bem difícil. Mas hoje tem mais também por causa das redes sociais, né? Também, mas eu acho que tem muita gente que tá fazendo trabalho sozinho, assim, acho que não tá procurando, né? Acho que muita gente tá se formando já sem o intuito de procurar um emprego, acho que já se forma tentando montar o seu negócio, eu acho. Eu disse que era silencioso. Mas pior é que era silencioso. Existem oportunidades de trabalho fora do país ou em outras regiões do Brasil? Eu acho que pra publicidade e propaganda eu acho mais difícil, tá? Da minha percepção, eu acho que pra área de inovação, de tecnologia até tem, só que publicidade e propaganda tu acaba só se tu morar muito tempo fora, porque tu tem que fazer tudo direcionado para aquele público daquela região. Então, às vezes, até saindo de Caxias, do Rio Grande do Sul, e indo trabalhar em São Paulo, tu já vai ter coisas que aqui se fala diferente, ter percepções diferentes, vivências diferentes de clientes. Eu acho que para fora é mais complicado ainda. Eu acho, nessa área, né? Acho que tem outras que dá certo, mas nessa eu acho que só se tu fizesse algum curso lá fora, enfim, se familiarizasse com a cultura, porque publicidade e propaganda tem muito a ver com isso, né? Pois é. Eu sei que tá tudo meio global, mas tem coisas meio que são mais específicas. Eu tenho um colega meu que falou uma vez que... Lembro da loja... lá de Gramado. Aquela loja de couro, né? Como é que é o nome? Bem famosa, super cara, não lembro agora. Acho que é. Eu acho que eles falou que uma vez eles foram tentar, enfim, no mercado lá de São Paulo e eles falavam em jaqueta, alguma coisa assim, jaqueta de couro, jaqueta, e lá parece que não, no Google, eles botaram acho que no Google, alguma coisa assim, e daí lá o pessoal não procurava, porque pra eles não era jaqueta, era casaco. Então, tipo, só uma palavra já fez uma campanha que eles fizeram, foi no Google. Eles tinham feito uma campanha, acho que no Google. Assim. Daí, por uma palavra, acabou que não atingiu o público, quase ninguém, porque não usaram a palavra certa. É que ele trabalha com sites, então daí ele diz que cada região tem a sua
a sua linguagem, daí se tu não usa, acaba não atingindo a região de lá. Sim. Então imagina fora, né? Pois é. Qual o perfil do profissional dessa área? Há habilidades específicas que devem ser desenvolvidas? Eu acho que tem que gostar, depende, porque publicidade tem várias áreas, né? Tem tipo a parte de marketing, de mídia social, que entra também em relações públicas, que eu acho que tem que ser bem disposto a falar, enfim, a conversar com todo mundo e tal. Se tu vai pra área de criação, eu acho que tu tem que ter um pouco de criatividade, né? Não adianta, tu tem que estudar, enfim e tal, mas tem que pensar diferente. Tem muita coisa. A inteligência artificial ajuda, só que ela ainda não pensa tão diferente. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tô querendo mudar o nome da minha empresa, daí eu botei lá, coloquei lá pra... Eu já tenho uma ideia do que eu quero, né? Mas joguei lá e veio só ideias, assim, básicas, assim, não veio nada fora do convencional, né? Então, eu acho que tem que ter criatividade, tem que saber se comunicar bem. Eu não sei me comunicar bem, eu nunca soube. Criatividade eu tentei ter. Porque o resto tu acaba aprendendo, né? Se não sabe, aprende. Até porque a inteligência artificial tira das coisas que já existem, né? Sim. Muitas vezes já aconteceu Na verdade eu acho que até um dia vai superar, mas que nem pra isso dali, assim, pra pensar alguma coisa diferente, pra ter um site é mais complicado, daí tem que ser uma pessoa, assim, mais pra pensar ela serve pra ficar discutindo, eu acho, assim, de quem trabalha sozinha, tipo eu, né? Tu fala, mas assim eu não gostei, tem um jeito mesmo que o que tu faria com outras pessoas, né? Que eles tipo... Daí agora a última. Qual o conselho que você deixa para os jovens que pretendem seguir essa profissão? Meu conselho sempre sempre assim, se tá na universidade ainda, né, que ainda não se formou, tá estudando, procura fazer estágio, vai atrás de estágio. E aí depois que se for, porque daí tu cria aquela experiência que tanto pede. E aí depois que se formar, se tiver alguma oportunidade de trabalhar, ganhando bem, numa empresa legal, enfim, trabalha. Se não, monta teu negócio. Mas daí tu já vai ter experiência enquanto tu tá estudando. É que é o que me faltou. Eu não fiz estágio enquanto eu estudava, e aí quando eu saí, me dei mal. Faça estágio. Então tá. Nem sei se chama estágio hoje em dia. Sim, continua. Sabe que eu quero mudar, assim, né? Porque o nome da minha empresa é... Tu quiser continuar gravando? Não precisa.